O Brasil possui muitas cidades que acabam ajudando bastante na economia do país, seja através do comércio ou de outros setores, como por exemplo o turismo, que também é um dos pontos fortes de vários locais, principalmente nas áreas tropicais. E claro, construção civil, farmácia, entre outros setores. Além disso, grande parte delas também são sede de grandes empresas, que serão mencionadas neste vídeo. Mas afinal, vocês já se perguntaram quais são as cidades consideradas ricas e como elas movimentam a economia do país? Bom, no vídeo de hoje vou revelar as 10 cidades mais ricas do Brasil. E lembrando que a lista começa da última para a primeira. Talvez algumas delas até te surpreendam. E quem sabe você mora nela. Em 10º lugar, Salvador, a capital da Bahia. Com uma população de 2,8 milhões, a economia da cidade é movida pelo turismo, principalmente no Carnaval, que é a festa que traz muitos lucros. Além disso, possui uma forte atividade comercial, grandes shoppings e diversos mercados municipais que estão espalhados por lá. Todos esses fatores contribuíram para que o PIB do local chegasse a 63 bilhões de reais. Em 9º lugar, temos Fortaleza, a capital do Ceará. A economia da cidade é movida por um comércio diversificado, mas o turismo também é um setor que vem crescendo bastante nos últimos anos, sendo uma grande fonte de renda e geradora de empregos. Com uma população de 2,7 milhões de habitantes, que é bem similar a Salvador, Fortaleza tem um PIB que está atualmente em 67 bilhões de reais. O 8º lugar dessa lista pertence a Osasco, um município localizado na região metropolitana de São Paulo. E vale lembrar que é a única cidade dessa lista que não é uma capital. Bom, talvez muitos de vocês se espantem que Osasco esteja presente na lista, mas vou explicar por quê. Lá podemos encontrar grandes empresas e marcas, como por exemplo Mercado Livre, Submarino, Rappi, Uber, além de ser a sede de bancos como o Bradesco, e também de redes de televisão, como Rede TV e SBT. Além disso, Osasco se destaca de outras cidades mais ricas do mundo por ter um PIB per capita muito alto, cerca de 109 mil reais per capita. Mas o que move a economia da cidade? Bom, as principais atividades econômicas são o comércio e o setor financeiro. Mesmo com uma população de 701 mil habitantes, bem menor se comparada às duas anteriores, o PIB da cidade é de 76 bilhões de reais. Em 7º lugar temos Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. 80% do PIB da cidade corresponde ao setor terciário, ou seja, de serviços. Mas ao longo dos anos, os setores de turismo e comércio vêm crescendo cada vez mais. O número de habitantes está estimado em 1,4 milhões de pessoas e o PIB de 77 bilhões de reais. O 6º lugar dessa lista pertence a Manaus, capital da Amazônia, e com uma população de 2,2 milhões de pessoas. A cidade possui um diferencial entre as demais, pois nela existem inúmeros setores que ajudam na economia do país. Entre eles, a indústria, os setores de equipamentos, transporte, petroquímica, eletrônica, informática, eletrodomésticos, brinquedos e artigos de vestuários. Esses são os principais e mais importantes da economia da cidade. Já nos serviços, o destaque vai para a administração pública, atividades de comércio, turismo, educação e saúde. Bom, com todos esses fatores, não é difícil de imaginar que Manaus ocupe uma lista nessa lista. Sendo assim, vamos ao valor do PIB, que está estimado em 78 bilhões de reais, um pouco maior do que o de Osasco. Em 5º lugar temos Curitiba, a capital do Paraná. Com uma população de 1,9 milhões de habitantes, o setor que mais contribuiu para o crescimento do PIB da cidade é o de serviços, com destaque para o comércio e turismo. Além disso, há muitas empresas que atuam no ramo de construção civil, e também no setor químico e petroquímico, além de farmacêutico, siderúrgico e outros. Hoje, o PIB está em torno de 87 bilhões de reais. Em 4º lugar temos Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Com 2,5 bilhões de habitantes, podemos dizer que é um dos centros financeiros do país. Lá o setor terciário do país é muito importante, mas também existem outras atividades que ajudam a movimentar a economia da cidade e, consequentemente, do Brasil. Como, por exemplo, o comércio, o varejo, o turismo de eventos e negócios, que vem se destacando cada vez mais. Sendo assim, o PIB da cidade está em 91 bilhões de reais. O
top 3 dessa lista está com a capital do país, Brasília. A população está estimada em 3 milhões de habitantes, sendo uma das maiores cidades dessa lista. Além disso, a economia é altamente concentrada no setor terciário, e especificamente na administração pública. Vale lembrar que o comércio e o turismo são outros principais geradores de renda da cidade. Juntando todos esses fatores, o PIB da cidade está em 254 bilhões de reais. E é interessante perceber a diferença dos valores entre a posição anterior com essa. É uma boa diferença, não é mesmo? O segundo lugar é da cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, a capital do estado do mesmo nome, com uma população de 6,7 milhões de habitantes. O setor de serviços é o principal gerador de renda, tendo como destaque o turismo. Lá existem diversos pontos turísticos, como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Estádio do Maracanã e muitos outros. Além deles, as praias como a de Ipanema e Copacabana, que sempre atraem muitos visitantes em qualquer período do ano. E temos que citar, o Rio de Janeiro é o cartão postal do país. Se você falar Brasil lá fora, eles já pensam no Rio de Janeiro. Mas não pensem que só desse setor que se vive a cidade. O Rio de Janeiro também é sede de duas das maiores empresas brasileiras, a Petrobras e Vale. Bom, depois de todas essas informações, entende-se o porquê de estar no segundo lugar da lista. E quanto ao valor do PIB, bom, esse está estimado em 364 bilhões de reais. O primeiro lugar é para a cidade de São Paulo, com a capital do mesmo nome, e população de 12,3 milhões de pessoas. É muita gente, hein? Sendo a maior cidade da lista e do país. E eu aposto que a maioria aqui já imaginava que esse seria o resultado. Mas o que levou a chegar nesse top 1? Bom, o setor de serviços é o mais importante da cidade, com destaque para as áreas de saúde e educação. E vale lembrar que São Paulo é o centro financeiro do país e é sede da Bolsa de Valores brasileira, a B3, que é uma das principais bolsas do mundo, possuindo cerca de 1,1 trilhão de dólares em captação de mercado. Além disso, o comércio também é um setor importante e há diversos centros comerciais, como por exemplo a famosa 25 de março. Já o turismo se destaca pelos negócios e cultural. E mais, São Paulo também concentra grande quantidade de indústrias de diversos setores e produtos. Por conta disso, o valor do PIB chegou atualmente a 714 bilhões de reais. Agora falem nos comentários. Qual dessas cidades você se surpreendeu por estar na lista? Já sabia que algumas delas estaria presente no ranking? E qual dos setores mencionados ajuda mais o PIB das suas cidades? E você, mora em alguma dessas cidades? Comenta aí. E como agradecimento por um conteúdo de valor e tantas informações, deixa like no vídeo, pois isso ajuda muito o nosso canal que está começando. Aproveita para se inscrever e ativar o sino das notificações e receber conteúdos que enriquecem não só sua mente, mas também o seu bolso. Na tela estão passando 2 vídeos para te acrescentar mais conteúdo sobre o mundo dos negócios. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.